Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, chegou a hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias, edição desta terça-feira, começa agora. Confira os destaques nesta edição. O Sebrae montou uma tenda para atendimento a microempreendedores individuais de Linhares, na Praça do Bairro Interlagos. O prefeito de Linhares assinou a Lei de Incentivo à Produção Agroecológica. O projeto agora precisa passar pela Câmara de Vereadores. O cerco policial resultou em perseguição e apreensão de drogas em São Mateus. Mariano Lopes traz os detalhes. Em Colatina, um homem foi detido por populares após um furto a uma joalheria. O STF decidiu pela constitucionalidade da lei seca no trânsito brasileiro. Veja também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua rede Sim TV. Esta é da Terra. Microempreendedores individuais de Linhares estão tendo a oportunidade de tirar dúvidas e receber orientações sobre regularização como MEI em uma tenda montada pelo Sebrae. O espaço foi organizado na Praça do Bairro Interlagos. Na tenda, que está localizada na pracinha do bairro Interlagos, estão sendo feitas consultorias e regularização dos microempreendedores individuais. E nessa tenda a gente tem o quê? Todas as orientações, as informações sobre o microempreendedor individual, as pessoas que querem se formalizar, as pessoas que querem se regularizar de alguma forma, esqueceu de fazer alguma contribuição, esqueceu de fazer sua declaração anual. Então todos esses serviços para o MEI a gente está prestando nas tendas, né, nos municípios que estão tendo essas tendas. O norte do Espírito Santo é uma região que não para de crescer. E a cada dia que passa, mais pessoas têm tido vontade e coragem de empreender. E com planejamento correto, a chance do negócio expandir se torna ainda maior. O empreendedor, ele tem a ideia, mas o medo causa por causa de quê? Por causa da parte administrativa, por causa da parte financeira e toda essa parte que o Sebrae hoje busca ter soluções para oferecer aos empreendedores, para fazer o casamento perfeito da ideia, juntamente com toda a parte administrativa, para que realmente a ideia dê certo. Mais de 4 milhões de empresas foram abertas no Brasil só no ano passado, um aumento de 20% comparado a 2020 e o maior número desde 2011. Dentre essas empresas, 8 em cada 10 eram microempreendedores individuais. É essa a nossa preocupação, né? Não é só abrir uma empresa que você tem um CNPJ, você tem que fazer uma gestão. Então nós temos os cursos, as palestras, as oficinas para orientar os empreendedores, aquelas pessoas que queiram se formalizar, para fazer um planejamento. Nós temos as consultorias de plano de negócio, de estudo de viabilidade, para fazer um planejamento para que você tenha a empresa, monte a sua empresa com um planejamento, que sabe quais são os passos que você deve seguir. O Edmárcio está abrindo uma empresa e, para que ela se desenvolva de maneira correta, ele logo buscou orientação. Eu acredito que a gente, com força de vontade, o emprego está aí, a gente só não pode estar recusando ou escolhendo, né? E é necessário também que, estou vendo que você está aqui, haja planejamento para que a empresa possa crescer também, né? Realmente, eu também não comecei de cara já me expondo no mercado. Eu comecei devagarzinho, eu estava ainda finchado. Comecei devagarzinho no mercado até eu conquistar meus clientes e assim eu entrar de cara no negócio. Outro ponto importante que os MEIs precisam ficar atentos é a declaração do imposto de renda. E muitas dúvidas surgem a respeito desse assunto. Por isso, essa contadora orienta. Todos os MEIs precisam fazer a entrega da sua declaração anual, né? Mesmo que ele não tenha tido faturamento durante o ano de 2021, ele precisa fazer a apresentação dessa declaração. O prazo oficial é sempre de janeiro até maio, mas esse ano o governo prorrogou para 30 de junho também, então ainda dá tempo fazer essa declaração. Se não fizer, também está sujeito a penalidades. Parabéns ao Sebrae pela iniciativa, excelente projeto. E foi assinado o projeto de lei para a implantação do Programa Municipal de Incentivo à Produção Agroecológica e Orgânica em Linhares. O prefeito Bruno Marianelli assinou o documento nesta segunda-feira com a presença de produtores rurais e do secretário de Agricultura Franco Fiorotti. O projeto de incentivo à produção agroecológica agora segue para a Câmara de Vereadores, onde deve ser apreciado e votado.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que a lei seca é constitucional. Com a votação, fica mantido a tolerância zero de álcool para condutores brasileiros. Após votação na tarde desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por unanimidade manter a punição para motoristas que se recusarem a realizar o teste do bafômetro. A validade do recurso era julgada depois de uma ação do Detran do Rio Grande do Sul, junto com uma segunda ação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, que questionava a restrição de vendas de bebidas alcoólicas em rodovias. A punição administrativa está prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A decisão deve ser seguida por todos os tribunais do país. Para este advogado criminalista, a discussão leva em consideração 2 parâmetros. Essa discussão leva em consideração a Constituição, que nos dá o direito de não autoincriminação, de ficarmos inclusive em silêncio, e o outro lado é o Código de Trânsito, impondo uma sanção para quem se recusa a soprar o bafômetro. Então a discussão que estava posta era, deve prevalecer a Constituição, dizendo que a gente tem o direito de não soprar o bafômetro, ou deve prevalecer o Código de Trânsito, dizendo que quem se negar a soprar o bafômetro vai sofrer uma sanção. E prevaleceu a decisão do STF no sentido de proteger o Código de Trânsito em virtude de proteger a vida, que é o bem mais precioso que nós temos. A constitucionalidade da Lei 17.705/2008 é clara. A tolerância é zero para quem bebe e dirige. A decisão foi tomada pelo ministro Luiz Fux, relator do Supremo Tribunal. A Corte, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário e julgou improcedente as ações declaratórias de inconstitucionalidade, fixando a tese não viola a Constituição, a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Entre parênteses, artigo 165-A e artigo 277, parágrafo 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro. E esse é o resultado unânime da Corte. Prestes a completar 14 anos no próximo dia 19 de junho, a Lei Seca tem como objetivo coibir que motoristas dirijam sob efeito de álcool e até mesmo substâncias psicoativas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, questiona a proibição de qualquer nível de álcool no sangue de quem está dirigindo. O presidente da instituição fala sobre alguns pontos. A questão da pessoa não produzir prova contra si mesma, do direito da pessoa não produzir prova contra si mesma. Nesse caso, a autoridade teria que, por outros meios de prova, comprovar que aquela pessoa está cometendo conduta ilícita. Hoje, a pessoa que se nega a produzir prova, ela, independentemente de qualquer outra prova, já é tida como a criminosa. Ainda de acordo com ele, todos os meios de prova devem ser buscados, mas algumas situações não são coerentes. A Abrazel quer uma tolerância no nível de alcoolemia. A gente quer igualar a nossa legislação à orientação da Organização Mundial de Saúde, que é 0,5. Legislações que são seguidas nos países evoluídos do Ocidente, Estados Unidos, Europa. Aqui, do jeito como ela está, a tolerância zero, pessoas que tomam remédio à base de álcool, até mesmo quem às vezes come um bombom de licor sem saber, está equiparado a uma pessoa que está realmente embriagada, cometendo um ilícito ao volante, dirigindo completamente embriagado, se equipara àquela pessoa que acidentalmente comeu um bombom. Dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que mais de 11 mil motoristas foram autuados em 2020. Somente no ano de 2019, cerca de 18.467 multas foram aplicadas. Já no ano de 2018, este número foi de 17.929. O advogado ressalta que é totalmente a favor da tolerância zero para o álcool. Tecnicamente, essa decisão vai de encontro à Constituição, mas eu sou a favor. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor de proteger as pessoas e, consequentemente, eu sou a favor da imposição de multa e, consequentemente, também a favor da tolerância zero, ou seja, direção e álcool não combinam. Importante proteger a vida acima de tudo, né? Gente, veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a nossa região. A quarta-feira será com tempo nublado e chuva fraca. As temperaturas sobem um pouco. Linhares terá mínima de 18 e máxima 30 graus. São Mateus com mínima de 14 e máxima de 27. Colatina terá mínima de 20 e a máxima de 28.
Já em Vitória, a mínima é de 18 e a máxima 29 graus. Um intervalo rapidinho, daqui a pouco, direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre uma perseguição, uma prisão e apreensão de drogas na BR-101 na cidade. Voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Uma ação policial terminou em perseguição e na apreensão de drogas na BR-101 em São Mateus. Nossa colega Nariane Lopes está conosco e traz os detalhes dessa operação. Nariane, fala pra gente sobre este assunto. Ei, Cláudio, boa noite a você e a todos que nos acompanham em mais uma edição do Sim Notícias. Os vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento da abordagem a um veículo próximo ao viaduto de acesso ao bairro Santo Antônio. Confira na matéria. O cerco policial aconteceu no início da tarde desta terça-feira e chamou a atenção de moradores em torno do viaduto. Padrão. Segundo o comandante do 13º Batalhão de São Mateus, o veículo já estava sendo monitorado pelos militares. E na tarde desta segunda-feira, após uma atitude rápida dos militares, foi feito um cerco que resultou na apreensão dos entorpecentes e na prisão em flagrante do condutor do carro. Padrão. Foram em torno de 10 policiais envolvidos, tanto o pessoal da Rádio Patrulha Normal, como o grupo de abordagem, serviço em geral aqui do policiamento do batalhão. E o flagrante ele foi desencadeado, como eu falei, devido a informações prévias, as características do veículo e a atitude que foi tomada ali pelo indivíduo durante a abordagem. Durante a operação, o motorista tentou dispensar as drogas pelo caminho, mas os policiais conseguiram encontrar o material. Segundo o comandante, o condutor do veículo já havia sido preso por tráfico. Nós temos aqui no 13º Batalhão uma rede de informações muito grande. Aquele indivíduo que foi detido ontem, o vídeo que viralizou, nas redes sociais pelo estado afora, aquele indivíduo inclusive já havia sido preso há pouco tempo, estava solto e quando foi observado que ele deslocava em atitude suspeita, a guarnição ela resolveu abordar. E aí, confirmando a atitude suspeita, o indivíduo tentou fugir, foi providenciado o cerco e a captura conforme foi visto lá. Inclusive, é interessante que os policiais tiveram ali, a gente chama de tirocínio, que é aquela malícia de perceber que algo está errado, ir atrás do sujeito, no meio do caminho ele dispensou algumas drogas e mesmo depois da captura essas drogas foram recolhidas e foram levadas para fortalecer o flagrante. O homem, de 23 anos, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de São Mateus. Hoje, provavelmente, ele está sendo ouvido na audiência de custódia e, provavelmente, a gente sabe que, numa situação dessa de flagrante de tráfico, o indivíduo deve ficar detido. O tenente-coronel afirma que, apesar das ocorrências, os números são positivos em relação à área que corresponde ao 13º Batalhão, mesmo tendo o menor número de efetivos dos últimos anos. O nosso batalhão ele compreende 3 municípios. Pega São Mateus, Conceição da Barra e Pedro Canário. E se a gente for olhar números, nós estamos muito bem. Hoje, Conceição da Barra está com uma redução próxima de 60% de índice de criminalidade, envolvendo principalmente homicídios. São Mateus, nós temos hoje também uma queda vertiginosa. Nós estamos com aproximadamente 40% de queda de homicídios. E a gente tem essa vertente de estar atacando muito firme o tráfico, atacando muito firme indivíduos que querem, principalmente aqueles que querem ficar meio famosinhos, que a gente faz um trabalho muito forte de inteligência em cima para tirar de circulação. A ideia é o quê? Enfraquecer cada vez mais o crime. Hoje a gente está brincando, eu brinco com os oficiais aqui do batalhão, que a gente está fazendo mais com menos, Que a gente tem hoje um dos efetivos mais reduzidos da história recente de São Mateus, por causa da falta de concursos, mas a gente tem também um dos índices de produtividade maiores dos últimos 10 anos. A queda nos índices de homicídio, a queda de furto e roubo, zerou? Não, é impossível. Uma população do tamanho de São Mateus, uma situação cultural como nós temos aqui, a gente chegar a zero, mas caiu bastante. A informação que a gente tenta sempre bater na cabeça do indivíduo ali, o jovem principalmente,
é de que o crime não compensa. A gente vê aí que ao longo dos últimos 10 anos, se for pegar um número redondo, a gente vai ver que mais de 80% dos indivíduos que morreram assassinados ou que tiveram situações trágicas envolvendo violência estavam ligados diretamente ou indiretamente ao tráfico. Não compensa. De fato, o crime não compensa. Foram apreendidos na operação aproximadamente 1 quilo de maconha e 500 gramas de crack. Mudando de assunto, vamos falar agora de saúde. Com baixa na vacinação, São Mateus repete no próximo sábado o dia D contra influenza e sarampo. Devido à baixa adesão da população à vacinação de crianças de até 5 anos contra o sarampo e outras vacinas, São Mateus repete no próximo sábado o segundo dia D de imunização do ano. A ação acontecerá em todas as salas de vacina do município. Eu volto com você aí no estúdio em Linhares, Cláudio. Obrigado, Nariane, pelos destaques. Até a próxima edição do Sim Notícias. Um intervalo rapidinho, daqui a pouco tem os destaques do esporte e a gente fala também sobre a prisão de um homem que furtou joias numa joalheria e acabou preso por populares. Voltamos já. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Câmeras de um circuito interno de monitoramento flagraram o momento de um furto a uma joalheria no centro de Colatina. O autor do crime foi contido por populares e detido pela Polícia Militar. As imagens são do circuito interno de segurança da joalheria. Após solicitar um mostruário de joias, o homem com máscara e capuz se sentou e ficou analisando a bolsa contendo 35 cordões avaliados em R$120 mil. Por vezes ele olhava para a porta da loja. Em seguida, saiu correndo para a rua. Ao perceberem o furto, a proprietária e funcionários da loja saíram para a rua informando a populares o ocorrido. A dona do estabelecimento chegou a cair na hora do incidente. As imagens não mostram, mas populares conseguiram deter o homem. Ele chegou a entrar numa lanchonete, mas foi cercado. Logo em seguida, a polícia militar chegou e realizou a detenção. O mostruário e os 35 cordões foram recuperados. Os militares encaminharam o autor do crime à Delegacia Regional da Polícia Civil de Colatina para as providências cabíveis. Que susto, né? E coragem aí dos moradores em deter este homem que segue preso. Vamos agora trazer os destaques esportivos com a Altemar Félix. Ô Cláudio, o assunto hoje na nossa coluna é Linhares do Campeonato Estadual de Futebol Master 50, viu? Da Liga de Desportos da Serra. No próximo sábado, o representante de nossa cidade, o Santos Linhares, vai visitar o Atlético de Nova Almeida, lá na praia. O jogo vai ser do campo do MEC, na Serra Sede, às 15 horas. O elenco, treinado por Ademir Tragino, o Demizão, tem uns 30 jogadores ou mais. O diretor técnico Valcir Nogueira explicou que a equipe tem que ser grande em virtude da questão física, né, e dos compromissos desses senhores pais de família. E para não variar, o gol da vitória no último final de semana sobre o Jaguaré foi dele, Arildo Borges, um dos destaques do antigo Linhares Esporte Clube e Futebol Capixaba de todos os tempos, que inclusive já foi meu comentarista nas transmissões de futebol no rádio. Lembram-se? Arildo, vem cá, garoto! Pode vibrar, torcida linharense. Arildo, pois é, porque o Arildo Borges continua no futebol. Então, nego velho, capricha aí, hein? Você sabe, porque tá na rede, é gol, como eu sempre falava, isso aí. Continue caprichando. Até sábado. Obrigado, Altemar, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Estão aí as nossas redes sociais para você seguir. O nosso Instagram, nosso Facebook, o WhatsApp 996224547 e também o nosso canal no YouTube. Rede Sim TV, esta é da Terra.